Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto para a divulgação da doutrina de Umbanda e convido a todos vocês que ainda por acaso que estão chegando nesse momento, neste canal, que se inscrevam e se gostarem dos vídeos, compartilhem ou falem com seus amigos, porque é muito importante divulgar a doutrina de Umbanda. Deixe o seu like também e sempre é bem-vindo os comentários de vocês. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que, em determinado momento, ele é, por assim dizer, ele impulsiona a mediunidade, mas também, em determinado grau, ele prejudica e muito a mediunidade, que é o quê? O caráter missionário da mediunidade. O que eu quero falar com isso? Que muitos médiuns, ao serem abordados, muitas vezes, e eu já presenciei, eles falam o seguinte, que eles receberam uma missão, e eles vão cumprir aquela missão dentro da Umbanda, com a sua entidade, que aquilo é um caráter de missão. E isso impulsiona eles realmente, dá um fervor, dá um ânimo, porque eles querem justamente cumprir essa missão. Lembrando que sempre a palavra missão está associada justamente a um caráter também salvacionista, porque é da tradição escrita, principalmente do mundo cristão. Então nós vamos ver que estas tendências, esses impulsos vão formando justamente aquele impulso para que o médium possa desenvolver e cumprir justamente então com a tal dita missão. Então isso, por um lado, como eu falei, é positivo, mas por um outro lado também não é positivo pelo seguinte: vamos pensar, vamos raciocinar a coerência. A Umbanda é da tradição oral, como eu sempre falei, e tenho repetido isso nos meus vídeos. Não pertence à tradição escrita. E esse caráter missionário muitas vezes vem até de muitos médiuns que são egressos ou que têm uma forte influência de centros espíritas, que é comum nos centros espíritas falar: olha, tua missão é aqui, vem aqui, vem psicografar, vem desenvolver aqui, vem na escolinha de médiuns, porque justamente essa é a tua missão. Então isso é muito ouvido nos centros kardecistas, e eu aqui não estou criticando esse posicionamento, não, pelo contrário, eu só estou constatando um fato que acontece. E o que ocorre? Se nós vamos olhar, porque eu falei na coerência, nós vamos ver o seguinte: os médiuns, todos eles, que nós poderíamos colocar em 3 faixas, os médiuns de karma probatório, os médiuns de karma evolutivo e os médiuns que são na faixa missionários. Nós vamos ver que os médiuns que nós colocamos na faixa de karma probatório é a grande maioria, principalmente do movimento umbandista. E não só do movimento umbandista, quase todos. Até da própria humanidade, 95% nós podemos colocar. Eu vou até dar uma chance maior, 90% é de karma probatório. O que é karma probatório? É aquele karma de provas mesmo que o médium sofre, ou que todos nós, como os indivíduos, sofremos, independente se somos médios ou não. Temos longas dívidas a serem saudadas. É claro que dentro desse karma probatório também existe o que? Graus, né? Uns são de karma probatório realmente muito mais pesado, outros de médio, e depois outros algo um pouco mais atenuado, que estão quase passando para karma evolutivo, que eu falei assim, que vamos falar agora na segunda vez. Esse karma, esses médios de karma, por assim dizer, então evolutivo, estão na faixa então de 5% no máximo. E sobram os outros 5%, os médiuns missionários, que até isso não corresponde muito à realidade, porque é mais raro ainda encontrar, principalmente no movimento umbandista, os médiuns de karma missionário, que são aquelas grandes líderes, né? Então, que nós vamos ver que
porque é muito mais difícil isso. Então, a grande maioria é de karma probatório. Olha, se é karma probatório, tem algo a pagar, saldar dívida. Então, a mediunidade é uma oportunidade de saldar as suas dívidas. Então, não é missionário. Então, não é uma missão. É um pagamento de dívida. E isso, em determinado momento, atrapalha o médium, porque ele sente a responsabilidade, se ele entende como missão, e ele tem um karma probatório. E esse karma começa a pesar, principalmente na mediunidade. Eu vou dar um exemplo. Cada um de vocês que está vendo, escutando esse vídeo, provavelmente já passou ou já viu alguém falar sobre o que eu vou me referir agora. Todos nós, quando entramos na Umbanda, e isso é um fato largamente, se atentarem um pouco, vão perceber o seguinte: o karma, esse probatório, quando se entra na Umbanda, em determinado momento, ele é o que? Agilizado. Ou seja, ele sofre uma queima desse karma. Porque o médium, ao ser realmente cumprir com as suas tarefas mediúnicas, saldando as suas dívidas através do sagrado mediunismo, honrado, digno e nobre, nós vamos ver que esse médium vai queimando o seu karma. E para queimar esse karma é queimado de uma forma mais acelerada, por assim dizer. E daí o que ocorre? Muitas vezes esse aceleramento, o médium se sente desconfortável, porque muitas vezes ele pode ter aquela falsa impressão, inclusive muitas pessoas começam a dizer para ele, o que começa a dizer para ele? Porque ele, ao se queixar que a vida está difícil, ou que há algo que está acontecendo, e que a vida dele não vai para frente, ora, ele está saldando dívidas. E daí as pessoas começam a estar, inclusive ao seu redor, está vendo? Fosses entrar justamente naquele pessoal da macumba, naquele pessoal de feitiçaria, o teu lugar é aqui, é no Evangelho, é na Palavra de Deus, está vendo? A tua vida está indo para trás por causa disso. Olha, a tua vida não está indo para trás, pelo contrário, você está queimando um karma com o aceleramento dele no seu mediunismo dentro da Umbanda. E por que isso acontece justamente nesse momento que você emerge? Olha, porque é o melhor momento para acontecer. Porque você está dentro de um terreiro, dentro de uma choupana, dentro de uma casa de fundamentos, e tem as suas entidades que lhe amparam para passar por esses momentos difíceis. Imagina só se você tem esses momentos difíceis fora da Umbanda. E fora da Umbanda, esse karma não é apressado, não é acelerado nesse momento. Ele é feito um estudo e esse karma, então, sofre esse aceleramento para que o médium possa respirar em determinado momento mais aliviado, desde que ele cumpra com os seus deveres mediúnicos, não a missão, o dever, porque é karma probatório de pagamento de dívida. Não se pode estar pagando dívida em uma missão. A missão é algo que as pessoas aqueles raros médios missionários que eu falei, que já não tem mais karma praticamente para pagar. Então, eles se sentem livres justamente para realizar uma missão maior, com desenvoltura, com livre de uma série de amarras. Mas nós, veja bem, cada um de nós que está nessa faixa, de quase 90% dos médios, eles estão com o karma probatório. Então há esse aceleramento e isso produz o quê? Produz que a pessoa vai passar por uma determinada faculdade para o seu próprio bem. Mas muitas vezes o que ocorre? O médium desiste com o peso das responsabilidades e com, por assim dizer, esses falsos tropeços que ele pensa que, eu entrei lá, minha vida andou para trás. Aí muitas vezes é o vizinho que fala, é o pai, é a mãe que influencia também, o que está acontecendo com a tua vida, sai de lá, isso não é teu lugar e tal, enfim. E daí nós vamos ver que muitos, inclusive, que antes que diziam era a sua missão, vão até, veja bem, se situar no outro campo da tradição escrita, lá até com os evangelhos, que em determinados setores evangélicos são até radicais, contrários aos cultos afros e da Umbanda. Então, ou seja, a pessoa sai de um ambiente e vai para um outro completamente contraditório.
E eu não estou dizendo que aqui é melhor e lá é pior, aqui é melhor, não. Cada um segue conforme as suas intuições, mas muitas vezes ocorre isso. E daí eu fico perguntando, onde é que está aquele médium que dizia que justamente era a sua missão? Se desistiu facilmente logo nesses primeiros percalços. Eu me lembro uma vez que quiseram me apresentar um médium que até era uma médium, que ela dizia que agora a missão dela vinha como mediunidade, a missão dela justamente agora era de ser médium de Umbanda, porque ela não era antes. Então eu também acho estranho isso, a pessoa de repente recebe um chamado. Isso é muito mais da tradição escrita, né? Recebe um chamado e daí a pessoa agora se sente missionária. E daí ela disse que a karma dela, não, a missão dela justamente era o quê? Levar a Umbanda através da sua mediunidade, não para o Brasil, mas para fora do Brasil, na América do Sul. A mensagem do caboclo Sete Encruzilhadas na América do Sul, ou seja, não queria nem levar a mensagem do caboclo aqui no Brasil, já era na América do Sul. E hoje não se vê mais falar dessa médium. Então, e assim muitos outros que desaparecem, enfim, dizem que a sua mediunidade é uma missão e que se sentem daí agraciados, louvados, enfim. Gente, isso tudo produz o que? Autoilusão. Então vamos, como eu digo, né, pisar com calma, serenamente no chão do terreiro, né, bater a cabeça no congá e pedir orientação humildemente para esses grandes mentores que são justamente os caboclos, os pretos velhos de Umbanda, inclusive as crianças também, que muitas vezes são até esquecidas, né, que é muito mais usual as pessoas falarem mais de caboclos e pretos velhos, e vamos pedir para eles orientação, vamos pedir para eles socorro espiritual, porque a Umbanda tem doutrina e tem fundamento para amparar todos num momento difícil. Então, quero dizer para vocês que a mediunidade, na sua grande maioria, é probatória, porque os médiuns são de karma probatório, e não de missão. Missão é aquele que não tem mais dívida para pagar. E probatório, a pessoa está amplamente ainda endividado. E ainda bem que encontra um ambiente salutar dentro dos terreiros, dos choupanos, das cabanas de Umbanda, por esse Brasil afora, aonde o seu preto velho, com humildade, com sinceridade, com o seu caboclo, com a simplicidade, podem exercer e vão ajudar muito aquele médium no seu caminho, para que ele passe e que queime o seu karma e que ele passe daí a ter um karma mais atenuado até atingir o karma evolutivo. Então nós vamos ver que isso é de suma importância e que leva. Agora, preste atenção, vocês que estão ouvindo e que pensam que a sua mediunidade é missionária. Gente, vamos colocar o pé no chão, para que vocês possam trilhar o caminho justamente vendo o que ocorre, para que amanhã ou depois vocês não se desiludam e que saiam até da Sagrada Umbanda, que é um caminho de luz, paz e devoção para todos nós. Luz no caminho, paz no coração. Espero ter levado um assunto instigante que muitas vezes traz controvérsias, que todos possam ter uma boa semana. Até o nosso próximo vídeo. Saravá.